Boa tarde a todas e a todos. Já é boa noite, não, né? É boa tarde ainda, né? Ninguém jantou ainda é boa tarde. Queria iniciar parabenizando o ministro Biratã Aguiar pelo importantíssimo seminário de altos estudos sobre administração pública. Agradecer também já a presença da prefeita de Fortaleza, professora Luiziane Lins. E hoje pela manhã, prefeita, nós já tivemos um momento de algumas pautas importantíssimas, como a relação entre Estado, governo, mercado e sociedade, fazendo aqui um pouco da memória, produtividade na administração pública, novos modelos de gestão. E agora nós concluímos aí este dia com políticas de governo, política de Estado, as distinções necessárias. E aí, como presidente aqui da mesa, nós vamos ter a exposição da prefeita Luiziane Lins, prefeita de Fortaleza. Importantíssimo para nós esse tema, na relação hoje que exerce de autonomia entre os poderes e também de harmonia entre o legislativo, o executivo e a sociedade, e temáticas bastante pertinentes para o momento democrático, dos ventos democráticos que nós vivenciamos, e entender um pouco essa relação entre governo e Estado, entre Estado e sociedade, entre políticas públicas, entre política estatal e políticas públicas. E queria já passar a palavra para a palestrante, a conferencista nessa tarde, que irá expor entre políticas de governo e políticas de Estado, distinções necessárias. Com a palavra, a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Boa noite a todas e a todos. Boa noite especial aqui, nosso presidente do TCU, eternizado por nós cearenses, ministro Biratã Aguiar, da qual eu sou fã e ao mesmo tempo tenho um bem-querer enorme, apesar que eu brinco, né, do ciúme da Teresita. O nosso ministro Biratã foi um grande homem a nos representar nesses anos aí no Tribunal de Contas da União, e a gente termina essa missão com muito zelo pelo nosso Estado do Ceará e ao mesmo tempo pela sua personalidade na política forte e ao mesmo tempo combativo, como ele sempre foi. E o nosso presidente da Câmara Municipal, meu companheiro, vereador Acrisio Sena, também da qual eu me sinto extremamente orgulhosa de fazer parte dessa mesa representada por esses dois homens públicos. Todo mundo deve estar sabendo, não sei se todos, mas assim, quero dizer que eu não vou poder ficar aqui até o final da nossa mesa, porque coincidentemente hoje, exatamente hoje, 14 de setembro, nós estamos completando 70 anos do estádio Presidente Vargas, que nós estamos inaugurando o novo PV hoje, e daqui a pouco temos um jogo já programado há muito tempo, Brasil e Argentina, da seleção Master, que todos aqui estão convidados para fazer parte, depois aqui do seminário, desse momento importante do futebol cearense, com a presença dos times Brasil e Argentina, seleção Master. Então eu vou ter que me retirar. Mas eu não podia deixar de vir prestigiar esse momento, primeiro porque aqui se trata de uma extensão, talvez, do aprendizado do ministro Biratã Aguiar. Como presidente do TCU, vivenciou e foi buscado e procurado durante muito tempo aí, para poder jogar luz sobre os processos públicos, com a proposta de estimular a discussão sobre temas relevantes e inerentes à administração pública brasileira, em todos os níveis e notadamente nos aspectos jurídicos, econômicos, sociais e organizacionais. Então, acho que esse seminário, com a presença de autoridades importantíssimas, como o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, o presidente do Banco do Nordeste, Jurandir Santiago, e o governador Cid Gomes, do estado de Ceará. E acho que voltar
essa oportunidade, essa luz sobre os secretários de Estado e secretários municipais, parlamentares, como dirigentes de órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, é muito importante, porque normalmente nós temos apenas o jugo do controle fiscal, mas nós não temos, às vezes, a luz da sabedoria, do estímulo e da educação para o exercício de governo. Então, acho que, ministro Biratã, como cearense, eu estou extremamente feliz do senhor ter proporcionado esse momento para os cearenses que estão hoje na gestão pública. E um ministro que sai da presidência do TCU e, mesmo depois de poder estar com a vida mais calma, resolve incidir e colaborar com as gerações futuras que estão vindo para essa gestão, é muito louvável e nos faz cada vez mais ter admiração pelo seu trabalho, que mesmo tendo cumprido a sua tarefa, hoje joga luz sobre as gestões públicas no estado do Ceará. Isso para nós é muito importante. Então, eu gostaria de saudar todos em relação a esse seminário em si, que eu acho que esse deve ser um dos seminários de tantos outros que a gente possa proporcionar, porque como gestora pública eu também senti falta desse momento, onde pudessem não apenas nos julgar, mas também nos orientar para a gestão pública, porque é o seguinte, a pessoa que está no executivo, o gestor público, ele às vezes, ele não tem apenas que ter discernimento, às vezes é preciso decidir entre uma política que precisa ser executada sob pena da população sofrer e ao mesmo tempo você ter a dificuldade ou então a coalizão da questão burocrática de exercício do poder. Então isso a gente não pode descartar como uma coisa menor. Todos os gestores públicos brasileiros, e eu digo isso porque sou primeira vice-presidente de Relações Internacionais da Frente Nacional de Prefeitos, então convivo diariamente com esses dilemas, nós sempre temos que nos colocar diante dessa circunstância, de fazer a vida acontecer e ao mesmo tempo estar dentro dos limites democráticos do direito público brasileiro, da gestão pública, enfim. E nós somos hoje alçados à condição de falar sobre as políticas de governo e as políticas de Estado, por superar esses impasses e reinventar a democracia. Então, eu quero dizer a todos vocês que, como gestora municipal da 5ª cidade brasileira, na verdade a 4ª, né, porque Brasília, ela não tem município eleito, não tem capital eleita, não é capital, é a capital da República, não. Então, nós somos a 4ª capital do país em população, isso não é uma coisa menor. E enfrentamos desafios surpreendentes de ser uma cidade, que eu não sei se todos sabem, mas nós somos hoje o maior FPM do Brasil. O que é o FPM? O Fundo de Participação dos Municípios no Brasil, que é uma verba que vem do governo federal, uma verba obrigatória que o governo federal nos repassa. Nós somos hoje a cidade brasileira que tem o maior FPM do Brasil. Por quê? Porque o FPM exatamente é uma combinação da quantidade de habitantes na cidade, combinada com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza, digamos assim, combinada com o maior número de habitantes no Brasil hoje, numa metrópole, é em Fortaleza. Por isso, hoje, nós somos o maior fundo de participação municipal do Brasil. Então, é preciso que a gente entenda a cidade não apenas como uma coisa pontual ou que se compara com qualquer cidade do Brasil. É importante ter as peculiaridades da nossa cidade, do nosso município, que é Fortaleza. Os desafios atuais das políticas públicas são gigantescos, principalmente para as grandes cidades, como é o caso da nossa, e com a dificuldade financeira do nosso município também ser parte integrante no Brasil, né, desse contingente populacional. O resultado desse processo de urbanização no Brasil, nos últimos 50 anos, inverteu a distribuição de população no espaço geográfico.
Em 45, a população brasileira representava 25% da população total em se tratando de população urbana. Em 1945, aliás, em 45 foi isso. Nos anos 2000, a gente teve uma inversão brutal. A proporção de urbanização chegou a 82% do total de mais de 180 milhões de habitantes. Durante a última década, enquanto a população total aumentou cerca de 20%, o número de habitantes urbanos, ou seja, das grandes cidades, aumentou mais de 40%, particularmente nas regiões metropolitanas. Como consequência desse intenso processo de urbanização, nós tivemos o quê? Precisávamos suprir nossas cidades e as áreas metropolitanas de sistemas adequados de transporte público, de infraestrutura básica, educação, saúde, habitação, saneamento, segurança e emprego. Ou seja, transformar programas de governo exitosos em políticas públicas, em diversos coletivos assegurados para a construção da cidadania. Já não bastava apenas a visão técnico-instrumental, ou seja, a visão tecnocrática do governo. Era fundamental afirmar a exigência do diálogo, da comunicação e da interação consciente de toda a comunidade. Ultrapassar as políticas de governo em direção às políticas de Estado, exigindo assim a construção de projetos coletivos bem mais amplos. Os problemas das cidades, num mundo crescentemente urbanizado, deixaram de ser apenas questões locais, passaram a ser questões centrais do Estado-nação brasileiros. A cidade deve servir ao cidadão como um modelo de sociedade sustentável, equitativa, harmoniosa e ancorada nos princípios da justiça social e autonomia individual. Experiências históricas recentes indicam que a solução para esses problemas não pode ser concebida apenas em termos técnicos e financeiros. O desafio urbano é o de como implementar um novo conceito de poder público. O maior desafio é a superação do modelo capitalista calcado no individualismo e na lucratividade passa a ser para nós um modelo de sustentabilidade baseado no bem-estar do ser humano. Substituir o princípio da competição dos mercados, da riqueza e do poder, imposto a populações indefesas como condição de sobrevivência, pela cooperação como principal elemento da nossa nova vida social. O fenômeno histórico do crescimento urbano e da expansão em grandes cidades não pode ser analisado ou entendido como um problema isolado. Altas taxas de crescimento populacional causadas por migração interna, grandes cidades espalhadas e ocupando grande espaço geográfico e as consequentes questões ambientais são sintomas de um processo de desenvolvimento capitalista que deve ser superado. Ou seja, a alternativa passa pela democracia participativa. Admitir e reconhecer os limites e as restrições do planejamento tradicional e as funções de direcionamento do Estado em um mercado aberto e desregulamentado deve ser o ponto de partida para a construção de novas alternativas. O planejamento pode ser transformado em instrumento de democratização no processo de administração pública. Mais que um documento, um plano ou projeto finalizado, a definição de metas, objetivos e instrumentos deveria ser o ponto inicial de uma aliança política que estabelece as linhas de intervenção nesse processo e os papéis dos diferentes atores sociais. Uma melhor distribuição de renda, o questionamento dos modelos excludentes do passado não vão se transformar em mudanças institucionais simplesmente pela elaboração de planos melhores, mas por impulsos e movimentos de mudanças que surgem e se expandem a partir da própria sociedade. Isso vai exigir a construção de relacionamentos políticos sociais dos cidadãos, nos quais a implementação e manutenção das políticas públicas transforme-se em responsabilidade coletiva. Um projeto de cidade ou de sociedade deve tornar-se essencialmente um conjunto de regras que articulam e estruturam a participação de todos e todas atores sociais, mobilizando-os e motivando-os para a tarefa de reabilitação de suas cidades, para o benefício de todos os seus habitantes. Para alcançar justiça e honestidade na gestão pública, também é necessário identificar-se com os interesses e as aspirações da comunidade.
A construção de um novo paradigma de governo, a democracia participativa, em um crescente número de municípios brasileiros, tem sido a base para políticas públicas baseadas em princípios de justiça e equidade. Conselhos municipais, orçamentos participativos também permitem que a comunidade se torne protagonista de sua história. As prioridades são facilmente redefinidas e as necessidades sociais são trazidas para o primeiro plano pelo sujeito que as vivenciam. Saneamento básico, pavimentação de estradas, escolas e creches, habitação e centros de saúde se impõem na política cotidiana. A lógica do transporte público coletivo reveste a prioridade normalmente dada à circulação de automóveis particulares. A participação popular torna o governo mais transparente, torna o combate à corrupção mais efetivo, introduz grandes mudanças na estrutura e na função da administração pública. Sua legitimidade é derivada da crescente capacidade de investimento do governo local, mas também de sua capacidade de fortalecer o Estado para funções reguladoras. Estado, em suas diferentes esferas, deve estimular e promover a justiça social e a solidariedade, beneficiando a maioria da população que é excluída. A gestão participativa garante oportunidades equitativas de acesso às informações e à tomada de decisões. E, por fim, os planejamentos devem ser devidamente ponderados, devidamente executados. Por quê? Um planejamento sem participação não adianta quando você está exercitando o poder público. Por quê? Porque os desafios apresentados à nossa sociedade pela dinâmica do fenômeno urbano, com sua complexa teia de relações múltiplas, contraditórias e de tensões sociais, exigem ousadia, inovação política e participação popular. O esgotamento do modelo convencional de administração pública põe em pauta a elaboração de novos projetos para a sociedade, baseados em participação democrática e transparência dos atos de administração pública. Assim, o exercício de governança participativa contribuirá para a construção de um novo paradigma de planejamento e de cultura política administrativa. Um árduo e necessário caminho para superar velhos e novos impasses. E, além disso, é importante dizer que a gente sempre tem em mente de que o governo passa, mas o Estado fica. Estado no sentido lato sensus, que a gente costuma dizer. Então, eu vou dar um exemplo concreto e direto. Quando eu assumi a Prefeitura de Fortaleza em 2005, nós tínhamos, ministro, o senhor que é um controlador social das administrações públicas, como presidente do TCU que foi, mas é importante que se diga. Nós assumimos em 2005 como a dívida da Prefeitura, da chamada dívida flutuante, que não é a dívida fundada. A dívida fundada é aquele que você tem a longo prazo para pagar. Nós assumimos de dívida flutuante, ou seja, de restos a pagar, 278 milhões de reais. Quando se esperava que a gente tivesse em caixa, por obrigação da lei, o dinheiro da folha de pagamento dos servidores que pagava dezembro de 2004, nós tivemos ao contrário, nós tivemos uma surpresa, porque em janeiro de 2005, sequer nós tínhamos o valor que naquele momento era de 40 milhões de reais da folha de pagamento, hoje está mais de 60 milhões, mas eram 40 milhões de reais, nós não tínhamos sequer esse dinheiro depositado em caixa para pagar o servidor público de dezembro de 2004. Para nós, naquele momento, foi um grande susto, porque apesar da política de transição, foi formada uma comissão de transição política, nós tivemos acesso a todas as informações do governo anterior, menos da folha de pagamento e menos das finanças municipais. Quando a gente assumiu, no dia 3 de janeiro de no dia 1º, mas dia 3 de janeiro de 2005, foi o primeiro dia útil daquela semana, a gente constatou que os cofres públicos municipais tinham esse déficit de 278 milhões de reais de resto a pagar. Então, a gente teve que correr para poder viabilizar os pagamentos de empresas várias, com 5, 6 meses de atraso,
pequenas e médias empresas que estavam desesperadas pelo seu pagamento, estavam quebrando, e ao mesmo tempo viabilizar o pagamento da folha de funcionários da Prefeitura Municipal. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque as pessoas poderiam dizer, mas a prefeita de Fortaleza vai pagar isso. Não, ela não está preocupada com a política de Estado, não. Ela está preocupada com o governo dela. E talvez, companheiros e companheiras, fosse essa, talvez, a postura de vários outros que viessem em meu nome. Mas não foi a nossa postura. Nós honramos hoje, nós tivemos 99% da dívida de 278 milhões honrada no nosso governo. Ou seja, a gente, se não tem 100% hoje, eu nem posso acompanhar, porque há 2 anos atrás a gente já tinha cumprido isso. E eu podia, ministro Biratã, dizer o seguinte, essa dívida não é minha, essa dívida é do governo que veio para trás, que eu não concordo em nada com as alternativas que foram viabilizadas naquele momento. Mas a gente teve, e eu posso dizer isso com alegria, que nós não negligenciamos uma dívida do Estado. Porque naquele momento, a dívida com a Prefeitura de Fortaleza não era uma dívida de governo, era uma dívida de Estado. E que simplesmente porque eu não estava surgindo como uma nova gestora, não queria dizer que eu não tivesse nenhuma responsabilidade pela dívida de Estado que estava colocada. Então eu não podia simplesmente dizer, não, a nossa política de governo é essa. Isso era uma política do Estado anterior. Quem é que vai acreditar num Estado se você tem permanentemente, de 4 em 4 anos, um corte direto nas suas responsabilidades como gestor do Estado brasileiro e não simplesmente do governo? Então eu, diferente do que muita gente preconizava e talvez do que alguns gestores para trás fizeram, assumi 100% da dívida pública do Estado de Fortaleza. Do Estado no sentido lato sensu. Ou seja, era uma dívida de governo. Não era uma dívida apenas uma dívida de Estado e uma dívida de governo. Embora a gente não pudesse tratar assim, não, eu assumi agora, não fiz nada dessa dívida, não tenho nada a ver com isso. Era muito fácil fazer isso. A gente achou que não era o melhor caminho, porque isso desacreditava a Prefeitura como instituição, porque isso enfraquecia a Prefeitura como instituição, e porque isso fazia com que a gente, assumindo o governo, já pudesse ser descreditada de tudo que a Prefeitura pudesse fazer daqui adiante. Então eu disse, não, é uma dívida muito grande, nós vamos demorar a conseguir saldar essa dívida, mas nós não podemos deixar aqueles que prestaram serviço efetivo para o governo, efetivo para o Estado, município de Fortaleza, a gente poder dizer que agora não é nada, nós não temos nada a ver com isso. Como? Eu me candidatei a prefeita de Fortaleza, eu me candidatei a ser dirigente de uma instituição pública que tinha vários compromissos que naquele momento não estavam sendo honrados. Como é que eu vou simplesmente para lá e dizer, eu não tenho nada a ver com o que passou, o meu negócio é aqui para frente? E aí eu acho que isso você paga muito caro. Então nós não fizemos isso. Então quem achava que a administração de esquerda que viria, ia engolir, ia deixar para lá, ia criar novas dívidas e não ia honrar o para trás, se deu mal na sua concepção. Hoje eu posso olhar para o cidadão fortalezense, olhar para as empresas pequenas e médias, principalmente prestadores de serviço, e dizer, olha, vocês estão dizendo, vocês podem achar que eu não vim para cumprir compromisso, mas o primeiro compromisso que eu cumpri foi com vocês, porque eu podia ter negligenciado, porque as leis públicas me permitem negligenciar o que passou, e não era a minha tarefa. E por fim, companheiros e companheiras, eu acho que a gente tem dado uma lição de transparência pública na gestão dos nossos processos administrativos. Hoje, Fortaleza, de acordo com a transparência orçamentária das cidades do Brasil, realizada pelo Instituto Socioeconômico, que é o INESC, com o apoio da Unicef e da ONU, Fortaleza é a capital do Brasil com o primeiro grau em transparência das contas públicas do Nordeste.
Ou seja, nós hoje, o portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza, colocamos informações discriminadas relativas a receitas, despesas, orçamento, licitações, legislação, recursos recebidos do governo federal e uma cartilha orientando o cidadão sobre o uso e a importância do referido portal. O objetivo desse Instituto Nacional, que é o INESC, com a qualidade da informação, com a disponibilidade dos dados e com a democracia, para garantir que transparência não é apenas disponibilizar os dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível para todo aquele e aquela, o mais simples cidadão, e qualquer cidadão do mundo que queira acessar e poder entender os dados. E é isso que a gente tem procurado fazer dia a dia. Algumas obras que a gente tem executado, em particular obras que passam diretamente pelo governo federal, que são obras que vão ser viabilizadas, uma parte já estão, outras vão ser viabilizadas pelo PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional e Especial do Nordeste, que nós conseguimos recursos e estamos viabilizando essas obras que vocês daqui a pouco vão ver. Mas eu finalizaria dizendo o seguinte, antes de mostrar aí, e depois pedir a minha licença de ter que sair em função da inauguração do PV. E como é um ancião jovem, com 70 anos, remoçado, completamente reorganizado, reestruturado, eu tenho que realmente ir lá para poder ajudar nesse momento histórico nosso, que é essa partida, e todos estão convidados aqui, a partida da Seleção Marcha Brasil e Argentina, que daqui a pouco acontece. Mas antes de eu passar, eu vou finalizar dizendo o seguinte. Eu acho que o que diferencia as administrações públicas é a gente poder acreditar no que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente falar da política de forma diferenciada. A política, eu tenho um mestrado interrompido de filosofia contemporânea na Universidade Federal do Ceará, mas eu compreendo a política como um espaço fundamental para a construção da liberdade humana em todos os seus aspectos. A política não pode ser uma coisa extra e a par de nós, ela tem que ser uma coisa intrínseca ao ser humano, porque o ser humano elaborou a política no seu mais rebuscado conceito, quando ele decidiu que a organização coletiva ela era fundamental na estrutura do pensamento e da atuação humana. E eu penso e vivo a política dessa forma. Ela não pode ser uma coisa externa a nós. Ela tem que ser uma coisa intrínseca a todos e todas nós. Algo que a gente pensa diariamente quando a gente acorda. Como eu vou poder melhorar esse mundo que eu vivo? Eu sou protagonista dessa política, ou como parlamentar, ou como executivo, ou como assessor político do executivo, ou de parlamentares. Como é que eu, agente público e político, eu posso ajudar a melhorar a vida pública e melhorar o mundo, consequentemente? E a gente só faz isso quando a gente tem a total compreensão da nossa missão aqui. Nós não podemos ser diferentes do povo. Nós temos que ser parte integrante do povo para a gente poder entender que o povo, na sua simplicidade, a maioria dele sabe fazer política e faz política diariamente. Então é preciso que a gente compreenda que esse fazer política do povo tem que ser apropriado por nós. Ou seja, diferenciando da política de Estado, que perdura além de nós, é preciso compreender que a política que o povo faz, que tem que estar em sintonia com a nossa política, porque senão a política vira um monstro fora de nós, capaz de nos engolir, capaz de nos derrotar e às vezes incapaz de dar respostas que nós poderíamos dar. Então eu acho que todo gestor público, todo cidadão, cidadã, todos os assessores, vocês que estão aqui, que eu sei que a palestra é dedicada a todos vocês, tanto do parlamento, assessores do executivo, possam ver e ousar e saber que a política é um campo amplo e que ainda não está definido, que a gente pode estabelecer sim inovações.
Me desculpe, ministro Biratã, se eu estou aqui ousando muito, mas é preciso que essas pessoas que estão aqui, jovens, eu estou vendo muitos jovens, muitos homens e mulheres, acredito, comprometidos com o poder público de uma forma global, entendam que vocês, às vezes, a participação de vocês pode fazer a diferença numa política pública. E vocês precisam usar. E precisam chegar junto dos seus chefes, dos que estão à frente do trabalho de vocês, para poder dizer, porque eu digo isso como prefeita da 4ª capital do país, a 5ª cidade em população, porque Brasília, o pessoal diz, tem essa discussão, mas é porque Brasília não é capital, tem só o governo federal, não tem uma eleição específica para prefeito em Brasília, não tem prefeitura em Brasília. Então nós somos a 4ª capital federal em população, são 2,5 milhões de pessoas nessa cidade. Então eu posso falar como quem está há 6 anos à frente do executivo de uma grande capital brasileira. E posso dizer para vocês que às vezes o assessor faz a diferença. Faz mesmo. A determinação, a fala, o estudo, a forma de vivenciar a política faz verdadeiramente a diferença para um gestor. Por isso vocês têm que se incumbir dessa tarefa. De às vezes dar uma luz, um sinal. Vocês nem imaginam como às vezes isso é importante. Essa luz no fim do túnel, às vezes, não é alguém muito bacana que chega e dá. Às vezes é um assessor. Às vezes é quem está vivenciando o momento da política mais do que qualquer um. Às vezes é quem está vendo, pelo gestor, que os holofotes da imprensa cegam. Quem vê, às vezes, é um assessor. É um secretário de governo que está próximo, está atento e está solidário. Isso faz uma grande diferença. Por isso, eu finalizo aqui para a gente ver o material que a gente trouxe. São obras que a gente está desenvolvendo hoje, são obras de governo, e que eu espero que não concluindo, vou até bater aqui na madeira, que não concluindo virem obras de Estado, mas são obras que hoje o Fortaleza, enquanto o Estado lato sensu, tem verba, projeto e tem meio caminho andado para ser executada. Só não serão feitas se o próximo gestor da cidade ou gestora não levar em conta que são políticas de Estado e não simplesmente políticas de governo. Porque foi uma grande caminhada para a gente finalizar projeto, fazer licitação, ter um vencedor, conseguir dinheiro para executar. Hoje são obras todas com dinheiro assegurado. Então, acho que por isso e por muito mais, é obrigação do sucessor, seja quem for, poder dar consequência a políticas que não são só da cabeça do gestor anterior, mas foram calcadas na participação popular, que foi uma grande marca do nosso governo. Então, agradecendo a participação de todos vocês e esse momento, eu quero dizer a vocês, assessores de governo, secretários municipais, parlamentares, assessores de parlamentares, que vocês ousem sim em dar a opinião de vocês, porque pela minha experiência, a opinião de vocês faz e muito a diferença nas tomadas de decisões das políticas de Estado. Então vocês têm que fazer valer esse direito, porque às vezes a pessoa é assessor há muito tempo por mérito, não só porque muda um ou outro político e tal, por mérito. Então essa pessoa tem muito o que dizer para o gestor, e ela não pode ficar com medo, acuada, a mercê das políticas de governo. Ela precisa ser um agente fundamental de dinamização das políticas de Estado. E é por isso que eu acredito que esse seminário ele vai ser um marco importante para esse momento, para que a gente possa, passando de governo adiante, 2012 é um momento de mudança de governo municipal, mas talvez seja um momento fundamental também de afirmação das políticas de Estado. Muito obrigada a todos e parabéns, ministro Biratã, por essa saudação especial que você nos vai fazer. Após a exposição da prefeita Luísa Lins, nós vamos ter o vídeo, é isso? Está preparado aí, Perdigão? É você que vai com... vai ter um momento, vai passar no telão aí? É isso? Vai passar? Ou não?
projetos do Prodetur, é isso? Enquanto eles engatilham as providências, queremos lembrar a retomada dos nossos trabalhos amanhã, precisamente às 9 horas da manhã, segundo dia do nosso seminário. Eu só gostaria de acrescentar que nessa retomada nós vamos trazer também a visão de um administrador, de um professor da Universidade de Coimbra. Ele inicia amanhã, tivemos um bom relacionamento lá em visita e hoje eles já se encontram aqui em Fortaleza para amanhã estar nos trazendo a sua palavra, o professor Carlos Acécio André. Depois nós vamos ter o presidente da Seção dos Tribunais de Contas, o vice-presidente, aliás, Antônio Joaquim. Nós vamos sequenciar o dia de amanhã, tendo a participação, agora já na parte da tarde, do desembargador Fernando Ximenes. O momento do parlamento, onde nós convidamos os 3 senadores e com a presidência da mesa entregue ao presidente do parlamento estadual, para discutir um assunto que no Brasil nunca foi tratado como deveria ser tratado. O problema do lobby. Estados Unidos é regulamentado. Vamos enfrentar o problema, vamos discutir a seguir. E nós, quer dizer, com essa manifestação, nós encerramos o dia. E sexta-feira, vamos coroar essas magníficas palestras que têm sido dadas, essas contribuições valiosas de pessoas que estão nesse ativo, com a participação do professor Jacobim Fernandes, administrativista festejado, do procurador-geral do República, Roberto Gugel, do presidente do TCU, Benjamin Zimmer, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Carlos Aires Brito, e encerrando, nós traremos essa figura humana e esse professor de direito civil fabuloso, pessoa muito amiga, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Então, prefeito, o objetivo é exatamente reunir os 3 poderes, os órgãos de controle, o Ministério Público, e aqui com juristas, com pessoas ligadas a essa área, para dizer o que podemos fazer para dar cada vez mais à pública administração eficiência, transparência, produtividade, qualidade no serviço que realiza. É com esse intuito que o Instituto Delmiro Gouveia, do meu amigo Sabino Henrique, fruto de uma conversa lá na casa dele, na Tabuba, eu, ele e a Cilinha, nós conversando, eu perguntei e o provoquei porque é que ele não realizava. Aí ele perguntou se eu ajudaria no convite a essas autoridades, ou o pessoal para dar trabalho. Agora mesmo, o nosso senador, meu querido amigo, que era um bem doido a ele, disse a ele: vou caçar meu voto se você não vier. E agora é importante, é líder do governo no Congresso e estava com dificuldade para vir. Ele disse: se não vier, a cadeira vai ficar vazia com a placa. Mas eu sei das dificuldades de cada um. Não é fácil reunir personalidades tão importantes na vida da pública administração nacional, nos diversos poderes da República. Sua presença nos deu muita alegria, muita certeza. A crença que nós temos é de que as pessoas, na pluralidade das visões doutrinárias, possam eleger um Estado que seja realmente o Estado de todos nós, sem a marca partidária, mas com a marca da eficiência, do trabalho e da dedicação. E já que você começou brincando, revelando aquele nosso segredo de Teresita, eu vou só lhe dizer, você disse que vai agora para a inauguração do novo PV, 70 anos do PV, nascemos juntos. Se você repaginou o PV, espero que encontre uma forma aí, já fizeram Photoshop hoje aqui, de trazer a repaginada também para mim. Muito obrigado. Presidente Aquiso,
prefeita Lisiane, presidente Biratã, nós temos, por sugestão do jornalista companheiro Alberto Perdigão, um cardápio de um projeto Beira-Mar e projeto Vila do Mar. Ambos estão à discussão da senhora, se ordenar a projeção. É importante dizer que, para vocês verem essa coisa que a gente veio falar de projeto de Estado e projeto de governo, o projeto Vila do Mar é um projeto que reurbaniza 5,5 km de uma parte da cidade, que é o Pirambu, que ficou 50 anos esperando que um governo pudesse fazer a reurbanização daquele local. E a gente, de forma despretensiosa, no sentido de querer essa marca, mas ao mesmo tempo pretensiosa no sentido de poder dar àquela população, uma população de 300 mil pessoas que moram no Pirambu, é o maior adensamento urbano da América Latina, maior do que a Rocinha, maior do que o Alemão. Por quê? Porque como Fortaleza é plano, o adensamento urbano, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é maior do que a Rocinha e do que o Morro do Alemão. Então nós temos aqui em Fortaleza o maior adensamento urbano da América Latina, que é o Pirambu. E esse povo há muitos anos sofria porque não havia um processo de urbanização. Então os fortalezenses, principalmente os da minha geração, nunca viram aquela praia. Então eu costumo dizer que o nosso governo, ele está abrindo novas janelas para ver Fortaleza. E o Vila do Mar é um projeto com essa característica. Ou seja, vai urbanizar 5,5 km de praia e vai permitir que nós fortalezenses, depois de mais de 50, 60 anos, possamos ver e vislumbrar aquela praia. E eu queria mostrar, finalizando, que eu vou me retirar, mas finalizando, mostrar para vocês o que é o Vila do Mar. Esperando que todos aqui, que não são de Fortaleza, que estão aqui nesse momento do seminário, possam lá visitar antes de ir embora, para vocês verem a beleza que nós vamos... Essa luta para a gente concluir, terminar e entregar no nosso governo. Mas é também a nossa luta, porque não acontecendo isso, que eu vou bater aqui, possa virar política de Estado necessária, porque o dinheiro está segurado, o projeto já está efetivado, licitado, então não tem porquê a gente ter descontinuidade desse projeto que vai beneficiar 300 mil pessoas na região do Pirambu. Deitando os olhos cansados por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho amor e a perreira, tenho sol e areia. Sou da América, Sul da América, South América. Eu sou a nata do lixo, sou do bruxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, os olhos do mar.
pernas brancas de onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito ainda nos sumiu. A terra é pleno abril, no peito ainda nos sumiu. A terra é pleno abril. Eu tenho uma mão que aperreia sol e areia. Sou da América, sou da América, fazendo amor. Então eu vou encerrar, quero que fique aqui sem um coro nesta noite, né? Então, agradecer a todos vocês, aos senhores e às senhoras, por este momento, já que a prefeita, por conta da agenda dos 70 anos do Estado do Presidente Vargas, não vai poder fazer o momento do debate, mas dizer para nós a importância que esse seminário representa para a cidade de Fortaleza e para as esferas públicas do poder e da sociedade civil, até porque a discussão e a distinção entre políticas de governo e políticas de Estado, para nós remete ao próprio conceito de governo, que está diretamente ligado aos princípios do exercício do poder, portanto, dentro da democracia moderna, ao princípio da transitoriedade. Vejo que as políticas implantadas sob a égide de políticas de governo estão marcadas pela questão de temporalidade e ao exercício do poder. Seriam, portanto, políticas implantadas com curto, médio prazo e que buscam soluções capazes de serem realizadas dentro de um mandato parlamentar ou legislativo. Já as políticas de Estados, nós estamos vendo aí, a própria prefeita Luziane já mostrou, elas transcendem o marco do governo. Portanto, queria aqui, para finalizar nesta noite, que a construção desse debate de uma política contemporânea deve levar a buscar e aproximar de forma mais racional essas duas formas de política, Estado e governo. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada aqui a nossa palestra. Obrigado.